Como despertar todo o potencial que existe dentro de você? Como libertar essa energia interna que, por algum motivo, ainda não foi completamente ativada? O primeiro passo não está em fórmulas mágicas ou promessas externas. Ele está em uma transformação silenciosa, mas profunda, que começa dentro da sua mente. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro crescimento não vem com o tempo, com sorte ou com o cenário ideal, mas sim com o domínio interno. E isso exige treino. Exige o compromisso de olhar para si mesmo com coragem e determinação, porque você não está preso, está apenas adormecido, e é hora de despertar. Esse despertar exige uma mudança de perspectiva. Você precisa mudar como vê a si mesmo, seus hábitos e a própria realidade. Nada fora vai mudar até que você mude por dentro. Os filósofos estoicos nunca acreditaram que o tempo cura tudo. Eles sabiam que a mente é a responsável por moldar a vida e que a passividade só reforça o ciclo da estagnação. Por isso, não espere milagres externos. Você não é uma estátua fadada a repetir os mesmos erros. Dentro de você existe uma força de renovação, mas ela precisa ser ativada com ação e lucidez. O primeiro hábito para treinar essa mente estoica é encarar a verdade. Sem isso, não há avanço. E a verdade, embora simples, é desconfortável. A vida que você tem hoje é aquela que sua mente aceita viver. Grande parte das pessoas não está presa por falta de oportunidades, mas por desculpas, por narrativas que alimentam diariamente. Eu sou assim mesmo, não é a hora certa. Quando tudo melhorar, eu mudo. São frases que escondem um medo profundo de se comprometer com o próprio poder. E enquanto você proteger essa versão sua, que não quer crescer, não haverá evolução. Reconhecer isso exige humildade. É admitir que o cansaço pode vir da procrastinação, que a frustração nasce da falta de decisões difíceis, que a estagnação é fruto da fuga constante das próprias responsabilidades. Sêneca já dizia: enquanto não encarar a si mesmo com sinceridade, continuará sendo seu pior sabotador. E é exatamente isso que você precisa: coragem para olhar para dentro sem máscaras. Não precisa de mais motivação, precisa de lucidez, porque a motivação vem e vai, a lucidez permanece. E é essa clareza que transforma. O treino da mente estoica começa com perguntas sinceras. Onde estou me sabotando? Quais padrões mentais estão mantendo minha vida no mesmo lugar? O que preciso abandonar, mesmo que ainda goste? A maioria das pessoas quer resultados novos sem alterar os pensamentos antigos, mas não há como colher frutos diferentes da mesma semente. Se você continuar pensando como sempre pensou, viverá como sempre viveu. É preciso interromper o ciclo. É preciso romper com os padrões automáticos que sabotam o seu avanço. E essa ruptura começa com a verdade. Pegue um papel agora e escreva 3 verdades que você tem evitado sobre si mesmo. Verdades que doem, mas que libertam. Em seguida, anote o que essas verdades estão te custando hoje, em tempo, energia, saúde ou relacionamentos. Por fim, escreva uma pequena decisão que você pode tomar ainda hoje para começar a viver em alinhamento com o que realmente deseja. Esse exercício é o início do seu compromisso com a sua evolução. Epicteto ensinava: nenhum homem é livre até que enfrente a si mesmo com total clareza. Não proteja mais aquilo que te impede. Haja agora. Treinar a mente com verdade é o primeiro passo para se libertar da estagnação. A verdade limpa o terreno. Ela rompe com ilusões, desmancha fantasias que te mantinham acomodado. Mas só isso não basta. Uma vez que você se olha com sinceridade, precisa assumir o comando daquilo que realmente está sob o seu poder. E é aqui que entra o segundo hábito estoico: focar no que está ao seu alcance, dominar o que você pode controlar. Porque enquanto você gastar energia tentando governar o que está fora, não sobrará força para transformar o que está dentro. Pense em quantas vezes sua mente ficou sobrecarregada por coisas que não dependem de você. O comportamento dos outros, a economia, a opinião alheia, o clima, o trânsito, as expectativas familiares, os resultados incertos. Tudo isso forma um ruído constante que suga sua atenção. Epicteto foi direto ao dizer: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Sabedoria é focar apenas nas primeiras.
E essa não é apenas uma citação filosófica, é uma estratégia de sobrevivência emocional. Você não tem como controlar o que o mundo faz, mas tem o poder absoluto sobre como responde a isso. Esse hábito é uma blindagem mental. Ele impede que você gaste energia onde não há retorno. Imagine tentar empurrar o vento com as mãos. É frustrante, inútil, desgastante. E é exatamente isso que fazemos quando tentamos controlar o incontrolável. Reclamamos do que é externo, dramatizamos o que não nos pertence, ficamos à mercê das variações do mundo como se fôssemos marionetes do acaso. Mas você não é isso. Você é responsável pela sua resposta, pela sua atitude, pela forma como se levanta, fala, age e decide. A liberdade não está nos fatos, está na escolha da resposta. A mente treinada para o essencial desenvolve foco, e o foco é a lente que torna possível qualquer conquista real. Quando você treina sua atenção para aquilo que depende de si mesmo, sua energia se organiza, sua clareza aumenta, suas ações se tornam mais eficientes. Você para de desperdiçar dias inteiros se debatendo com problemas que não pode resolver e passa a investir sua força em ações concretas. Quer mudar de área? Concentre-se em estudar. Quer melhorar seu corpo? Ajuste sua rotina. Quer mais disciplina? Comece com uma tarefa pequena e seja constante. Tudo que depende de você está ao seu alcance. A prática estoica aqui é simples, mas poderosa. Toda vez que algo te irritar, frustra ou distrair, pare e respire. Pergunte-se, isso depende de mim? Se a resposta for não, solte. Se for sim, haja. Repita esse exercício durante 7 dias seguidos. Você vai perceber um nível de serenidade que talvez nunca tenha experimentado antes. Porque, ao contrário do que muitos pensam, poder não é controlar o mundo, é não ser dominado por ele, não ser arrastado pelos eventos, mas manter o leme firme em direção ao que realmente importa. Isso é força interior. Essa força é treinável. Você pode desenvolvê-la mesmo que hoje se sinta reativo, instável ou frágil. Ela nasce da decisão de não ser mais escravo do acaso. É o momento em que você escolhe conscientemente em que colocar sua atenção. E quando sua atenção se alinha ao que você pode fazer, você entra em movimento. Um movimento claro, firme, silencioso. Você deixa de viver como um observador passivo dos problemas e passa a ser um agente de mudança. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o foco. E a vida sempre responde à clareza com crescimento. Uma vez que você escolhe focar apenas no que está sob o seu controle, algo começa a mudar dentro de você. O ruído diminui, a energia se concentra. E com isso surge um novo desafio: lidar com os próprios impulsos. Não adianta saber o que é certo se sua mente ainda se rende ao que é fácil. E é por isso que o terceiro hábito estoico é tão necessário: dominar os próprios impulsos. Não é o desejo que deve comandar sua vida, mas a sua razão. Porque querer não é suficiente. Quem vive por impulso está sempre à deriva, mesmo com boas intenções. Quantas vezes você já prometeu que faria diferente, que iria começar, que dessa vez seria constante, mas foi vencido por um impulso, a vontade de adiar, de comer algo que sabota, de ceder à preguiça, de deixar para depois. É como se uma parte sua sempre sabotasse a outra, e a verdade é que essa parte existe. É o seu lado automático, instintivo, viciado em conforto e gratificação imediata. Marco Aurélio escreveu: a alma se fortalece quando diz não a si mesma. Isso significa que, para crescer, você terá que contrariar seus desejos de curto prazo em nome de uma direção maior. A disciplina não é rigidez, ela é liberdade. Quando você desenvolve disciplina, não vive mais refém do que sente. Você cria uma margem entre a vontade e a ação. E nessa margem nasce o poder de escolher. Você para de ser escravo dos seus hábitos inconscientes e passa a ser o comandante da própria conduta. Começa pequeno. Acordar no horário que decidiu mesmo com vontade de dormir mais. Evitar responder por impulso. Resistir ao que sabota. Cada ato desses é um pequeno treinamento da sua mente, um reforço silencioso de que você está no comando. A maioria das pessoas falha não por falta de talento, mas porque não treina essa resistência interna. Elas acham que disciplina é algo duro, cansativo, improdutivo.
mas não percebem que viver por impulso é muito mais desgastante. Viver sem disciplina é viver em conflito constante. Você quer crescer, mas continua escolhendo o que sabota. Quer resultado, mas se rende ao prazer do momento. Quer paz, mas responde com reatividade. E isso gera um cansaço profundo, um desgaste emocional que mina qualquer avanço. Por isso, os estoicos se submetiam a desconfortos voluntários, jejuns, silêncio, tarefas exigentes, não para sofrer, mas para se preparar. Musônio Rufo dizia que quem segue apenas seus desejos será dominado por seus medos. Isso quer dizer que cada vez que você cede ao impulso, fortalece a parte de você que tem medo do esforço, do desconforto, da mudança. Mas cada vez que você resiste, fortalece a parte de você que quer evoluir, crescer, conquistar algo maior. Então escolha um impulso pequeno que costuma dominar seu dia e diga não a ele hoje, só hoje. Depois, observe como se sente. Você vai perceber que há uma força dentro de você esperando por liderança. E ela cresce cada vez que você age com consciência. Essa liderança começa dentro. Antes de liderar sua carreira, sua saúde, seus relacionamentos, você precisa liderar a sua mente. E isso exige prática, constância, repetição. O treino da disciplina é diário, não depende de motivação. Ele nasce da decisão de ser alguém melhor do que ontem, não perfeito, mas em progresso. Com essa postura, sua mente deixa de ser sua inimiga e passa a ser sua aliada. Ela entende que você não está mais à mercê dos desejos passageiros, está comprometido com a missão que escolheu. E isso é raro, isso é poderoso. Se a disciplina te dá estrutura, o próximo passo é treinar sua mente para crescer onde mais dói, no desconforto. O quarto hábito estoico é abraçar voluntariamente o que é difícil, crescer antes que a vida te obrigue. Os estoicos não esperavam que a dor batesse à porta para se tornarem fortes. Eles se preparavam antes, antecipavam a dificuldade, enfrentavam desconfortos de propósito, fortaleciam a mente como um guerreiro que afia a espada em tempos de paz. Porque sabiam que o sofrimento não é opcional, mas estar despreparado, sim. Hoje vivemos cercados de conforto. Aplicativos resolvem quase tudo. Fugir do desconforto virou padrão. Adiamos conversas difíceis, deixamos de enfrentar desafios, nos escondemos em distrações suaves como redes sociais, comida e entretenimento. Mas cada fuga tem um custo. O que evitamos agora, volta depois. Ampliado. O treino não feito vira doença. A conversa adiada vira ressentimento. O projeto postergado vira frustração. E a mente vai, aos poucos, se tornando fraca, reativa, sem resistência. A alma se acostuma com o morno e esquece como é viver com intensidade. Os estoicos sabiam que o caminho da força passa pela dificuldade. Sêneca jejuava mesmo tendo comida. Musônio Rufo dormia no chão mesmo tendo cama. Epicteto, que foi escravizado, treinava sua mente para suportar o que poderia destruí-lo. Eles não faziam isso por masoquismo, faziam por sabedoria. Treinavam a mente para não se quebrar quando o mundo apertasse. E o mundo aperta, sempre. Uma perda, uma traição, uma crise. Quando isso acontecer, quem treinou o desconforto estará pronto. Quem fugiu dele desmorona. É por isso que você precisa escolher todos os dias um pequeno desconforto, um banho gelado, um exercício físico mesmo sem vontade, um diálogo que está evitando, um trabalho difícil feito com atenção, sentar-se em silêncio e encarar seus pensamentos. Esses atos são como pesos de academia para a mente. Eles fortalecem seu centro interno, mostram que você é maior do que sua zona de conforto. E quanto mais você pratica, mais respeita a si mesmo. Porque vê que é capaz de atravessar o que antes te paralisava. Marco Aurélio dizia, a dor é um fogo. Você pode fugir dele ou pode ser forjado por ele. Esse é o ponto. O desconforto não vai desaparecer, mas você pode decidir usá-lo como forja. Cada pequeno ato de coragem fortalece sua mente. E quanto mais ela se fortalece, menos você é dominado pelo medo. E quanto menos medo, mais ação, mais clareza, mais conquista. A mente estoica não busca facilidade, ela busca crescimento. E crescimento real acontece justamente onde você menos quer estar, no território da resistência. Então,
Não espere o caos chegar. Treine agora. Escolha algo que você normalmente evita e faça hoje, de forma consciente. Sinta o desconforto, enfrente-o sem fuga e ao final diga para si mesmo: hoje eu cresci por escolha, não por obrigação. Esse é o poder da adversidade voluntária. Você constrói anticorpos mentais, ganha resistência emocional, se torna alguém confiável para si mesmo. E esse tipo de força não pode ser dado, só construído. Tijolo por tijolo, escolha por escolha. Esse é o caminho de quem quer realmente conquistar. Você já deve ter percebido que, quanto mais se entrega ao desconforto voluntário, mais preparado se sente para os desafios inevitáveis da vida. Mas há um outro fator que diferencia quem apenas reage de quem realmente conquista: a reflexão diária. O quinto hábito estoico é parar para pensar. Reflita todos os dias. Clareza não vem do acaso, vem do silêncio. Em um mundo de excesso de estímulos, pensar se tornou um ato raro e, por isso mesmo, transformador. A mente que não reflete vive por inércia, e onde há inércia, não há direção. Desde o momento em que você acorda, começa a ser puxado para fora de si. Notificações, obrigações, demandas, preocupações. A maioria das pessoas só pensa quando o problema já explodiu, mas os estoicos ensinavam: pense antes. Examine-se enquanto ainda há tempo. Sêneca, ao final de cada dia, se perguntava: o que eu fiz hoje? Onde errei? Onde fui fiel a mim mesmo? O que posso melhorar amanhã? Isso não era autopunição, era afinação, ajuste de rota, lucidez. E esse simples hábito pode mudar o curso da sua vida. A mente estoica é como um navegador atento. Ela observa o que está fazendo, para onde está indo, com quem está andando. Ela não aceita repetir os mesmos erros por distração, mas para isso acontecer, você precisa criar pausas. Precisa de momentos em que pare tudo para ouvir o que se passa aí dentro. Não é necessário meditar por horas, basta 5 minutos de atenção real. Pergunte-se: hoje eu me aproximei ou me afastei do que eu quero? O que eu fiz que contribuiu com a minha evolução? O que dentro de mim ainda resiste à mudança? Essas perguntas feitas com sinceridade valem mais que qualquer conselho externo, porque só você sabe onde dói. Só você conhece os atalhos que toma, as mentiras que ainda conta, os ciclos que se repetem. E se você não parar para encarar isso, ninguém fará por você. A clareza é fruto do olhar honesto. É como limpar um espelho para ver seu próprio rosto. E quanto mais limpa sua mente, mais fácil é tomar decisões. Você deixa de reagir e começa a agir com propósito. O estoico não age no impulso, ele age com intenção. Além disso, refletir diariamente é também lembrar. Lembrar de quem você quer ser, por que começou, o que está construindo. Vivemos esquecendo. Esquecemos nossos valores, nossos limites, nossas metas. A rotina nos engole e ficamos à deriva. Mas a reflexão é um âncora. Ela te puxa de volta para o eixo. E quando você vive ancorado, não se perde em qualquer corrente. Você passa a filtrar melhor as palavras, os compromissos, os hábitos. Percebe o que está te arrastando para trás e o que te empurra para a frente. E essa consciência muda tudo. Então comece hoje. Reserve um momento, no fim do dia, para esse reencontro com você mesmo. Não precisa de cenário ideal, nem de silêncio absoluto. Só precisa de presença. Escreva, pense ou simplesmente observe. Faça disso um ritual. Porque o que não é revisto é repetido. E repetir sem consciência é viver sem avanço. A mente treinada é aquela que reflete, corrige, ajusta e continua. Não se trata de perfeição, mas de progresso consciente. E esse progresso só é possível para quem tem coragem de parar, olhar e mudar. A prática da reflexão diária te dá clareza, mas clareza sozinha não basta. Ela precisa estar a serviço de algo maior, de um caminho, de um propósito. E é aqui que entra o sexto hábito estoico: viver com intenção. Não é apenas sobre ter metas, mas sobre colocar sentido em cada escolha. O mundo está cheio de pessoas ocupadas, mas poucas estão realmente em movimento na direção certa. E sabe por quê? Porque vivem sem um porquê. Viver sem propósito é como remar com força sem saber para onde está indo. O cansaço chega, o desânimo aparece e tudo parece sem sentido. A ausência de direção
é mais destrutiva do que o fracasso. Você pode errar tentando, mas pelo menos está se movendo com consciência. O problema é viver no piloto automático, sendo levado pelas circunstâncias, pelas expectativas dos outros, pelos medos não enfrentados. Um dia você acorda e percebe que está em um emprego que não te representa, cercado de hábitos que não escolheu, carregando pesos que não são seus. E o pior, você nem lembra quando começou a se perder. Foi aos poucos dizendo sim quando queria dizer não, aceitando o confortável quando queria o verdadeiro. Marco Aurélio alertava: pare de viver como se tivesse 1000 anos. A vida é curta, use-a agora. Essa urgência não é sobre pressa, é sobre presença. É sobre parar de empurrar a vida com a barriga e começar a fazer escolhas intencionais. Cada ação sua deve nascer de um propósito claro. Não importa se é uma decisão grande ou pequena, ela deve estar alinhada com quem você quer se tornar. Não viva mais no improviso. Tenha um motivo forte para cada passo, porque é esse motivo que sustenta a disciplina, a resiliência, a constância. Muita gente acha que propósito é algo que vai aparecer um dia, como um raio iluminando tudo, mas isso é ilusão. Propósito se constrói. Ele é lapidado, refinado, testado. Ele surge quando você vive com intenção, mesmo nas pequenas coisas. Quando você escolhe estudar por algo maior. Quando você acorda cedo por algo que acredita. Quando você recusa o prazer imediato porque tem uma visão mais ampla. Tudo isso é viver com propósito. Não é sobre esperar inspiração, é sobre agir com consciência até que o caminho se revele diante de você. Faça esse exercício agora. Pergunte-se: por que faço o que faço todos os dias? Por que acordo? Por que trabalho? Por que me esforço? Se você não consegue responder com clareza, então algo precisa mudar. Porque uma mente sem direção é uma mente vulnerável a qualquer distração. E distração demais mata qualquer sonho. Os estoicos acreditavam que viver com propósito não era um luxo, mas uma necessidade. Era isso que impedia a mente de se perder em vaidades, comparações e desejos vazios. Eles buscavam a virtude, a coerência, a integridade. E você está buscando o quê? Comece pequeno, mas comece consciente. Se está num trabalho difícil, pergunte-se qual o passo que isso te permite depois. Se está estudando, entenda o impacto daquele esforço. Se está sozinho, reflita sobre o valor desse momento. Nada é em vão quando vivido com intenção. E quando você começa a se alinhar com um propósito, sua mente muda. Ela para de se distrair com o que não importa. Ela foca, ela filtra, ela escolhe com firmeza. Você começa a agir com presença, e isso muda tudo, porque quem tem um porquê forte suporta qualquer como. Se viver com intenção dá direção à sua mente, o último hábito é o lembrete diário que dá urgência e profundidade a tudo o que você faz. O 7º hábito estoico é lembrar da morte. Pode parecer sombrio à primeira vista, mas essa é uma das práticas mais libertadoras da filosofia estoica. Os antigos não evitavam esse pensamento. Pelo contrário, meditavam sobre ele todos os dias, porque sabiam que ao lembrar da finitude, cada decisão se tornava mais clara, cada instante mais valioso, cada distração menos sedutora. A consciência da morte não tira o brilho da vida, ela o revela. Você vai morrer. Pode ser daqui a 30 anos ou amanhã. E isso não é uma ameaça, é um fato. A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo infinito. Adia decisões importantes, posterga sonhos, permanece em lugares que já não fazem sentido, repete hábitos que esgotam, tudo isso como se houvesse uma eternidade pela frente. Mas o tempo não espera. E quando você entende isso com profundidade, sua mente acorda. Você para de viver em função do que os outros vão pensar. Para de adiar aquela mudança. Para de tolerar o que te diminui, porque o tempo é o seu bem mais precioso. Marco Aurélio escreveu: você pode deixar esta vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Essa frase não é para assustar, é para despertar. Quando você passa a considerar a morte como parte natural da vida, descobre o valor do agora. O simples ato de tomar um café com atenção, de respirar fundo ao acordar, de observar a luz do dia ganha outro significado. Nada mais é banal. E aquilo que era urgente, muitas vezes se mostra irrelevante. A consciência da morte elimina o supérfluo
e te conecta ao essencial. Por isso os estoicos praticavam a chamada meditação da morte, não para viverem em tristeza, mas para manterem o foco naquilo que importa. Eles sabiam que, enquanto adiamos, a vida passa, que enquanto vivemos no automático, perdemos os dias mais preciosos, e que só valoriza de verdade quem reconhece que tudo pode acabar. Quando você lembra da morte, você vive com mais presença, mais verdade, mais intensidade. Você para de buscar validação e começa a buscar sentido. Você escolhe com mais sabedoria as batalhas, os vínculos, as palavras. Pense agora, se hoje fosse seu último dia, o que você teria deixado de viver? O que teria desejado fazer? Quem teria querido perdoar ou abraçar? Quais decisões tomaria imediatamente? Essas perguntas são guias. Elas te ajudam a alinhar sua vida com aquilo que realmente tem peso. E não é preciso viver em urgência desesperada, mas com urgência essencial. A diferença está na qualidade da atenção. Quem lembra da morte vive melhor, não porque tem medo, mas porque reconhece o valor do tempo. Então adote esse hábito. Comece o dia com esse pensamento. Hoje pode ser o último. E a partir dele, decida como quer agir, o que vai tolerar, o que vai valorizar. Isso não te torna pessimista, te torna lúcido. E essa lucidez muda sua relação com tudo, com o trabalho, com as pessoas, com o seu próprio silêncio. A morte, nesse sentido, deixa de ser um fim e passa a ser um mestre. Um lembrete de que não há tempo a perder com o que não tem alma, que viver é urgente, não no sentido apressado, mas no sentido verdadeiro. Ao finalizar os 7 hábitos estoicos, talvez você tenha sentido algo se mover dentro de você, uma inquietação silenciosa, uma percepção de que pode ir além, de que sua mente ainda guarda uma força que não foi totalmente ativada. Isso é um bom sinal. A transformação começa assim, com esse incômodo fértil. Mas agora vem o desafio real. Manter esse estado desperto, porque entender os hábitos é apenas o início. O verdadeiro poder está em praticá-los diariamente, até que se tornem parte de quem você é. O treino mental não é um evento, é um estilo de vida. Cada hábito que você viu, encarar a verdade, focar no que controla, dominar impulsos, abraçar o desconforto, refletir, viver com propósito e lembrar da morte, é uma ferramenta. Mas nenhuma delas funciona sem constância. Você pode até sentir clareza por um tempo, mas se não repetir, se não aprofundar, tudo volta ao padrão antigo. A mente que você quer construir não nasce de um único momento de motivação. Ela nasce de pequenos atos repetidos, com intenção, todos os dias, mesmo quando parecer que nada está mudando, porque é aí que está o segredo. A mente não se transforma com pressa, mas com presença. Os estoicos sabiam disso, por isso insistiam na prática diária. Sêneca escrevia para si mesmo. Marco Aurélio registrava reflexões mesmo sendo imperador. Epicteto ensinava que a filosofia não é para ser admirada, mas vivida. E é isso que te convido a fazer a partir de agora. Não idealize, aplique. Não espere sentir vontade. Comece, mesmo que pareça pouco, mesmo que ninguém veja. A mente estoica é forjada na repetição do essencial, e cada dia que você escolhe treinar, mesmo em silêncio, é um passo a mais na direção da vida que você quer construir. A repetição consciente cria novos caminhos dentro de você. No início pode parecer difícil. Você vai querer voltar para a zona de conforto, vai se pegar reclamando, procrastinando, cedendo, mas cada vez que se lembrar do que está fazendo, do porquê começou, e ainda assim escolher agir diferente, algo muda. Um traço da sua mente se reorganiza. Uma parte de você se fortalece. E aos poucos, você deixa de ser refém do que te travava. Passa a caminhar com mais firmeza, a agir com mais coerência, a decidir com mais lucidez. Essa transformação não precisa de plateia, não precisa de aprovação. Ela acontece por dentro, no silêncio das suas escolhas. É quando você se recusa a mentir para si mesmo, quando você foca no que pode fazer e deixa o resto ir, quando diz não a um impulso destrutivo, quando escolhe o desconforto que te fortalece, quando tira 5 minutos para pensar, quando coloca sentido até nas pequenas tarefas, quando acorda e lembra que o tempo é finito. Tudo isso somado constrói uma mente treinada, uma mente que não se sabota,
que te serve, que caminha ao seu lado. E por fim, lembre-se, a mente que você treina hoje é a vida que você constrói amanhã. Não se trata de mágica, mas de método, de responsabilidade, de honestidade consigo mesmo. É parar de esperar pelo cenário ideal e começar com o que você tem agora. Porque tudo começa aí, na decisão de não repetir mais os padrões que te afastam do que você deseja. A decisão de parar de fugir de si mesmo. A decisão de ser o agente da sua própria mudança. Esse é o início de uma nova história, escrita com disciplina, lucidez e coragem. Quando você entende que treinar a mente é um processo contínuo, começa a enxergar o valor dos pequenos movimentos. A transformação não está nas grandes decisões raras, mas nas pequenas escolhas repetidas. É no momento em que você acorda e escolhe não apertar o botão de soneca. Quando respira fundo antes de reagir a uma provocação. Quando escolhe estudar ao invés de rolar a tela do celular. A mente se forma nesses instantes, e a soma deles é que determina quem você está se tornando. O estoico não se deixa guiar pelo impulso do momento. Ele age como quem sabe aonde quer chegar. Só que há algo que precisa ser dito. Haverá dias em que será difícil, em que tudo dentro de você vai gritar por conforto, distração, justificativas. E nesses dias, você vai ter a chance de se fortalecer mais do que nunca. Porque é fácil agir bem quando tudo está bem. Difícil é manter a direção quando o mundo parece conspirar contra. E é exatamente aí que a mente treinada se destaca. Ela não depende das circunstâncias. Ela é constante porque foi cultivada com propósito. Por isso, não se assuste com os dias ruins. Use-os como laboratório de prática estoica. Sêneca ensinava que a adversidade revela o verdadeiro caráter. É fácil se enganar quando tudo flui, mas quando algo desaba, quem você é de verdade se mostra. A mente treinada não busca a vida perfeita. Ela busca força para viver qualquer vida com dignidade. E essa força não vem de fora. Não vem de elogios, nem de resultados imediatos. Ela vem da repetição silenciosa do que é certo. Vem da coerência entre aquilo que você diz querer e o que realmente faz. Vem da escolha diária de não se trair, mesmo quando ninguém está olhando. Uma prática útil aqui é o diário estoico. Não precisa ser longo, nem sofisticado. Basta que você, todos os dias, escreva 3 coisas: o que fez bem, o que poderia ter feito melhor e o que vai fazer diferente amanhã. Isso afina sua mente, tira você do automático. E mais do que isso, te devolve a autonomia. Você percebe que está no comando, que mesmo quando erra, pode corrigir, que mesmo quando cai, pode se levantar melhor. Porque a mente estoica não é imune à queda. Ela apenas não aceita permanecer no chão. Com o tempo, você vai perceber algo poderoso. Aquilo que antes te abalava já não te atinge como antes. Situações que costumavam tirar sua paz agora encontram você mais firme, mais inteiro. Isso não é insensibilidade, é maturidade. É sinal de que sua mente deixou de ser um campo de batalha e se tornou um centro de comando. Um lugar onde há ordem, clareza e propósito. E isso impacta tudo. Seus relacionamentos, sua saúde, suas decisões, sua energia. A vida externa começa a refletir a força que você construiu por dentro, mas essa força precisa ser alimentada todos os dias. Assim como o corpo se enfraquece sem treino, a mente também regride se não for cuidada. Por isso, o compromisso com os hábitos estoicos não tem data para terminar. Ele é contínuo, é renovado a cada manhã, e você não precisa acertar sempre. Precisa apenas continuar, persistir quando falhar, recomeçar quando se perder, retomar a prática com humildade e coragem, porque o verdadeiro progresso não está na perfeição, mas na decisão de não parar, de se levantar, de tentar de novo, de avançar um passo por vez. A continuidade é o segredo que poucos valorizam. Em um mundo que celebra o imediato, perseverar em silêncio parece pouco, mas é justamente aí que mora o poder do estoicismo, na repetição paciente daquilo que importa. A mente não se transforma num rompante. Ela muda aos poucos, à medida que você vai se tornando alguém que age por escolha, e não por impulso. Alguém que, mesmo nos dias difíceis, permanece presente no próprio caminho. Isso é grandeza. Não visível aos olhos dos outros, mas sentida profundamente por quem vive com consciência.
Há quem pense que treinar a mente é se tornar frio, racional demais. Isso é um equívoco comum. O estoico não abandona as emoções. Ele aprende a compreendê-las. Não é que ele não sinta raiva, tristeza ou medo. Ele apenas não se deixa dominar por esses estados. Ele entende que emoções não são ordens, são sinais. E por isso, em vez de reagir, ele observa. Em vez de se afundar, ele respira. Em vez de se deixar levar, ele escolhe. Essa maturidade emocional é fruto de treino, não de negação. É autodomínio, não repressão. A beleza dessa filosofia é que ela é profundamente humana. Não idealiza a perfeição, não exige resultados imediatos, não promete uma vida sem dor. O estoicismo apenas te convida a estar preparado. E estar preparado é muito diferente de estar imune. Você pode sentir tudo, mas não precisa se perder em nada. Pode falhar, mas sabe como se reerguer. Pode ter dias ruins, mas não entrega o leme da sua vida ao caos. É essa constância tranquila que forma uma mente forte, uma mente que permanece lúcida mesmo em meio à tempestade. E a lucidez, nesse contexto, não é frieza, é presença. É a capacidade de estar inteiro na própria vida, mesmo quando ela não está perfeita. É decidir com clareza, mesmo quando tudo parece incerto. É agir com firmeza, mesmo quando há medo. Os estoicos ensinavam que a virtude é o único bem verdadeiro. E viver com virtude é isso, manter sua integridade em qualquer cenário, agir de acordo com seus valores e não com as circunstâncias. Fazer o que é certo porque é certo, não porque alguém está vendo, nem porque você vai ser recompensado. Isso transforma sua visão sobre sucesso. Você deixa de medir seu valor pelo resultado e passa a medir pela coerência com seus princípios. Deixa de se comparar com os outros e começa a se comparar consigo mesmo. Estou mais calmo do que ontem? Fui mais justo? Fui fiel ao que acredito, mesmo sob pressão? Essas perguntas passam a ter mais peso do que likes, curtidas ou elogios, porque a verdadeira vitória é interna. É saber que você pode confiar em si mesmo, que sua palavra vale, que sua mente está alinhada com seu propósito. E quanto mais você fortalece essa base, mais livre se torna. Livre da necessidade de agradar, livre da obsessão por controle, livre do medo do julgamento, livre da dependência emocional. A mente treinada é aquela que se basta, não por orgulho, mas por autossuficiência verdadeira. Ela está em paz porque sabe que está fazendo o melhor com o que tem, onde está, com lucidez e intenção. Esse é o tipo de liberdade que ninguém pode tirar, porque ela não depende de nada fora de você. Ela nasce dentro, e quanto mais você pratica, mais ela cresce. Essa liberdade interior, construída com paciência e repetição, é o que diferencia quem apenas sobrevive de quem realmente vive. Quando você passa a se bastar internamente, percebe que muitas das dores que carregava eram frutos da dependência, de aprovação, de controle, de aceitação externa. A mente que não é treinada vive presa a essas necessidades. Ela oscila conforme o humor dos outros, conforme os resultados do dia, conforme a validação que recebe. Já a mente estoica permanece firme, porque aprendeu a não se apoiar em nada instável. Ela constrói dentro o que o mundo não pode oferecer. Esse tipo de firmeza não significa que você nunca mais vai sofrer, mas sim que o sofrimento não vai mais te definir. As quedas não serão fim de caminho, mas parte do percurso. As críticas não serão punhais, mas feedbacks úteis. As perdas não serão o colapso, mas a lembrança de que tudo é impermanente. Quando você treina sua mente, até a dor muda de forma. Ela deixa de ser um castigo e passa a ser uma oportunidade de lapidação. E aqui está um ponto central da visão estoica. Tudo pode servir ao seu crescimento, desde que você saiba como interpretar. É por isso que o estoico não é vítima das circunstâncias. Ele é aprendiz constante da vida. Ele transforma obstáculos em lições, rejeições em autoconhecimento, demoras em paciência e até os erros em ajustes de rota. Ele não espera que o mundo se torne leve para então caminhar. Ele carrega sua leveza consigo. Isso é o que os estoicos chamavam de viver com virtude, não se deixar corromper pelas adversidades, manter a retidão mesmo diante da injustiça e seguir em frente com dignidade,
quando tudo parece dizer o contrário. Porque no fim, o que importa não é o que acontece, mas quem você se torna no processo. Esse caminho exige vigilância. A mente desatenta escorrega fácil. Basta um comentário maldoso, um dia cansativo, um medo antigo, para que você volte ao modo automático. Por isso, os estoicos reforçavam tanto a prática diária. Não existe estabilidade sem atenção constante. Não se trata de viver tenso, mas de viver consciente, de observar seus pensamentos, suas reações, suas palavras. De ajustar o que for preciso, sem culpa, sem drama, mas com responsabilidade. O estoico não se condena, ele se corrige. Ele não se afunda na culpa, ele recomeça com mais sabedoria. Esse compromisso com a própria lucidez cria uma espécie de solo interno, um lugar firme onde você pode pisar, mesmo quando tudo ao redor está em colapso. Você já deve ter conhecido pessoas assim, calmas em meio ao caos, centradas mesmo diante do inesperado, fortes sem precisar demonstrar. Elas não nasceram assim. Elas se tornaram assim dia após dia, escolha após escolha, erro após erro. O mesmo processo está disponível para você. Não importa seu ponto de partida. A questão é, você está disposto a construir essa estabilidade dentro de si? Se a resposta for sim, então a jornada continua. Não com grandes saltos, mas com passos pequenos e constantes. É assim que se constrói uma mente inabalável. Não com frases prontas, mas com prática. Não com discursos, mas com ações. Cada hábito estoico que você adota, cada impulso que você domina, cada desconforto que você abraça, cada reflexão que você escreve, cada decisão que você toma com propósito, tudo isso vai se somando, silenciosamente, até que um dia você olha para trás e percebe: eu me tornei alguém que vive com força tranquila, alguém em quem até a própria mente aprendeu a confiar. Quando você treina a própria mente até que ela se torne confiável, tudo ao redor começa a mudar. Mas não porque o mundo se transformou. É você que se tornou alguém diferente diante dele. As mesmas situações que antes geravam caos, agora apenas passam por você. A crítica que antes doía agora apenas informa. O medo que te paralisava agora apenas alerta. A mente treinada não reage como um animal acuado. Ela responde como um guerreiro consciente. Essa transformação é sutil no início, mas se torna evidente com o tempo. Você para de ser conduzido e passa a conduzir. A primeira coisa que muda é a sua relação com os problemas. Eles não desaparecem, mas você começa a lidar com eles de outro lugar. Um lugar mais estável, mais maduro, mais focado em solução do que em drama. O estoico não perde tempo remoendo o que não pode mudar. Ele age onde pode, aceita onde não pode e aprende em todo o processo. Essa postura economiza energia, protege sua sanidade e fortalece sua presença. A mente que adota essa lógica começa a se proteger das armadilhas emocionais que antes a derrubavam. A segunda coisa que muda é sua relação com o tempo. Você para de desperdiçá-lo com o que não agrega, para de correr atrás do que não preenche. Começa a usar cada hora com mais consciência. O tempo vira um recurso sagrado. Isso te leva a fazer escolhas mais alinhadas, a dizer não com mais firmeza, a organizar seus dias em torno do que realmente importa. O estoico sabe que o tempo é a única coisa que não se recupera, e por isso ele não se permite viver como se tivesse 1000 anos pela frente. Ele vive com urgência serena. A terceira coisa que muda é sua relação com as pessoas. A partir do momento em que você se conhece melhor, passa a se envolver de maneira mais saudável com os outros. Não busca mais aprovação, não depende de reconhecimento, não se afunda em relações que drenam sua energia. O estoico valoriza o vínculo verdadeiro, baseado na integridade e no respeito mútuo. Ele entende que não está aqui para agradar, mas para viver com virtude. E é exatamente por isso que suas conexões se tornam mais sólidas, mais sinceras, mais livres. A quarta coisa que muda é sua relação com o fracasso. Ele deixa de ser uma vergonha e passa a ser um mestre. A mente treinada vê o erro como parte do caminho, não como sinal de incapacidade. Cada falha vira uma lição. Cada tropeço, uma correção de rota. O estoico não se paralisa pelo medo de errar, porque entende que quem vive de verdade inevitavelmente vai tropeçar. E tudo bem, a questão não é não cair,
mas o que você faz depois da queda. É isso que revela quem você realmente é. E por fim, muda sua relação consigo mesmo. Você se torna alguém em quem confia, e isso é raro. Muitos vivem em guerra com a própria consciência, se sabotando, se traindo, se arrependendo de decisões tomadas sem pensar. Mas quando você vive com base nos princípios estoicos, começa a andar em paz consigo. Suas decisões passam a ter lastro, suas palavras têm peso, seus atos têm coerência. E isso cria algo difícil de explicar, mas fácil de sentir. Você se respeita. E quando você se respeita, o mundo começa a te respeitar também. Essa autoconfiança cultivada pela prática diária não é arrogância, é solidez. É saber que, independentemente do que aconteça lá fora, você tem um centro dentro de si onde pode se apoiar. E esse centro não se constrói com fórmulas prontas, mas com presença, disciplina e intenção. A mente treinada para a clareza, o autocontrole e o foco se torna uma bússola. Ela orienta suas decisões, guia suas prioridades e sustenta sua direção. É esse tipo de mente que você precisa desenvolver se quiser construir um futuro que valha a pena. Porque o futuro não é um lugar que você encontra, é algo que você molda. E ele começa agora, não em janeiro, não na próxima segunda, não quando tudo estiver mais calmo. O futuro começa com as decisões que você toma hoje, com as escolhas que repete agora, com os pensamentos que decide alimentar. O estoicismo não é sobre esperar o momento ideal, é sobre fazer o melhor com o que se tem, onde se está. Marco Aurélio escreveu: "Pare de esperar que alguém lhe diga o que fazer. Você sabe o que precisa ser feito." Essa frase corta fundo porque revela que, na maioria das vezes, não é falta de conhecimento, é falta de coragem para aplicar. A mente que hesita constantemente está sempre adiando o essencial. Adia a mudança de hábito, adia a conversa necessária, adia o projeto que importa. Vive na ilusão de que um dia terá mais disposição, mais clareza, mais apoio. Mas esse dia quase nunca chega, e por isso, tantos seguem andando em círculos. A mente estoica rompe com esse ciclo quando assume a responsabilidade total. Ela entende que não controlar tudo não significa não fazer nada. Significa focar no que está ao alcance e agir com excelência ali. O controle externo é limitado. O controle interno é imenso. Agir com excelência aqui e agora é uma forma de respeito, com o tempo, com seus dons, com sua própria história, porque cada escolha é uma semente. E uma mente lúcida não planta qualquer coisa, de qualquer jeito, esperando colher maravilhas. Ela cultiva o que deseja viver, e faz isso mesmo quando os resultados não são imediatos, mesmo quando a motivação não aparece, mesmo quando a dúvida sussurra. O estoico age com firmeza porque está alinhado com o que acredita, e não com o que sente momentaneamente. Ele entende que a constância é mais poderosa que o entusiasmo passageiro. A prática estoica, nesse sentido, é profundamente presente. Não exige grandes sacrifícios nem transformações radicais do dia para a noite. Exige constância nas pequenas decisões. Exige que você olhe para o dia de hoje como o único que tem garantido. Porque, na verdade, é. E se você não age com intenção hoje, o que te faz pensar que fará amanhã? Não se trata de fazer tudo perfeito, mas de fazer algo verdadeiro. Um pequeno passo firme vale mais do que 1000 promessas vazias. A mente que entende isso começa a agir diferente. Mais simples, mais direto, mais alinhado. Você começa a perceber que as respostas que buscava fora estavam sempre dentro. Que não era preciso esperar que a vida mudasse, mas que você mudasse sua relação com ela. Que o problema não era a falta de tempo, mas o desperdício dele. Que não era a ausência de caminhos, mas a confusão interna que te impedia de enxergar os que já existiam. E isso muda tudo, porque quando a sua mente acorda, você para de andar em círculos, para de adiar, para de se sabotar. Você finalmente começa a viver aquilo que sempre soube que era possível, só ainda não tinha coragem de começar. Quando você assume a responsabilidade pelo seu tempo, sua atenção e suas decisões, algo fundamental acontece. Você deixa de ser refém do acaso. Isso não significa que tudo começará a dar certo, mas que mesmo quando não der, você não vai mais se perder. A mente treinada para agir com clareza
não espera que o mundo conspire a favor. Ela constrói mesmo quando o cenário é adverso, porque sabe que o verdadeiro poder não está em controlar tudo, mas em permanecer inteiro enquanto tudo muda. Essa força não é visível, mas é sentida, e transforma não apenas sua vida, mas a forma como os outros te veem. As pessoas começam a perceber sua firmeza, sentem sua presença, notam sua constância. E não porque você fala alto ou impõe sua vontade, mas porque carrega uma serenidade rara, um tipo de lucidez que não grita, mas orienta. Esse é o tipo de influência que não depende de discurso, mas de coerência. A mente estoica, ao encontrar equilíbrio dentro de si, passa a irradiar isso ao redor. E isso não tem a ver com perfeição. Tem a ver com a escolha diária de não viver mais no automático, de interromper os ciclos, de estar realmente desperto para a própria vida. A partir desse ponto, tudo o que você faz começa a ter mais peso. Suas palavras passam a ter mais valor, seus gestos mais intenção, seus hábitos mais propósito. Você deixa de agir por obrigação e passa a agir por consciência. E a diferença entre essas duas formas de viver é enorme. Quem vive por obrigação está sempre exausto, ressentido, perdido. Quem vive por consciência sente cansaço, sim, mas também sente direção, sente sentido. E é esse sentido que torna possível sustentar o esforço mesmo nos dias difíceis. Porque agora, tudo o que você faz tem raiz. Essa raiz é o que te sustenta quando o mundo balança. Quando vem o imprevisto, a perda, o medo, o caos, você já está preparado. Porque você não treinou apenas para vencer. Você treinou para resistir, para se ajustar, para continuar. É isso que faz da mente estoica uma das ferramentas mais valiosas da existência. Ela não te promete uma vida fácil, mas te dá recursos para viver qualquer vida com integridade. E essa integridade começa na escolha de não trair mais a si mesmo, de não viver mais uma vida que não representa quem você é ou deseja ser. O que muda com esse tipo de prática é tudo, mas começa por dentro. Começa quando você entende que não precisa mais esperar, que você já tem tudo o que precisa para iniciar, que não depende de motivação nem de condições perfeitas. Só depende de uma decisão, a de viver com mais presença, mais clareza, mais intenção. Essa decisão precisa ser renovada todos os dias, porque todos os dias haverá distrações, desafios, cansaços e tentações. Mas com o tempo, repetir essa escolha deixa de ser um esforço e passa a ser sua nova forma de existir. É assim que se constrói uma mente estoica, não de uma vez, mas um pensamento por vez, uma atitude por vez, um hábito por vez. E essa construção silenciosa vai te levar a lugares que você nem imaginava ser possível. Vai te tornar alguém em quem os outros se inspiram. Vai te proteger das armadilhas que antes te derrubavam. Vai te aproximar do que você realmente quer viver. Porque no fim, não há nada mais poderoso do que uma mente que se alinha com a verdade, com a ação e com a coragem de ser quem se escolheu ser. Quando você passa a viver como quem se escolheu, o mundo ao seu redor também começa a se organizar de outra maneira. E não porque tudo passa a dar certo, mas porque sua resposta aos desafios se torna mais estratégica. A mente estoica te coloca em uma posição de comando silencioso. Você deixa de correr atrás de tudo e começa a filtrar o que realmente merece sua energia. E esse filtro, ao longo do tempo, te poupa de desgastes, te salva de ciladas emocionais, te blinda de decisões impulsivas que antes pareciam inevitáveis. Você aprende a responder com consciência, e isso muda o jogo. A sua atenção, que antes se dispersava em 1000 direções, começa a ser canalizada. Você acorda sabendo o que precisa ser feito. Vai dormir com a mente mais leve, mesmo que o dia tenha sido desafiador. Isso não é mágica, é estrutura interna. É resultado de um compromisso contínuo com aquilo que você decidiu viver. Enquanto a maioria das pessoas age guiada por humor, você age guiado por princípios. Enquanto muitos ainda esperam sentir vontade, você aprendeu a agir mesmo sem ela, porque entendeu que a ação constrói a vontade, não o contrário. Essa forma de viver não é rígida, é profunda. Você não se torna insensível. Pelo contrário, passa a sentir tudo com mais nitidez. Mas agora, você não se confunde mais com o que sente.
Você observa, interpreta e escolhe. A raiva aparece, você reconhece e escolhe não alimentar. A frustração bate, você acolhe e transforma em energia de ação. O medo vem, você respeita, mas não deixa que ele dite seus passos. É esse tipo de relação com as emoções que os estoicos chamavam de autocontrole. Não é negar o que sente, é não permitir que isso defina sua vida. Essa clareza te torna mais leve, mais direto, mais firme. E com o tempo, você começa a perceber que muito do que parecia urgente era apenas barulho, que muitos conflitos não precisavam da sua resposta, que muitos convites não precisavam ser aceitos, que muitas distrações não passavam de fuga, e esse discernimento te devolve tempo, energia e paz. Você para de viver reagindo, passa a viver escolhendo, e isso afeta tudo: sua produtividade, sua saúde, seus vínculos, sua forma de se posicionar no mundo. A mente estoica, quando bem treinada, se torna uma verdadeira ferramenta de afinação da própria existência. E é nesse ponto que você começa a inspirar, mesmo sem querer. As pessoas notam que você não se abala como antes, que você tem uma firmeza tranquila no olhar, que suas palavras têm peso, não porque são agressivas, mas porque são verdadeiras, que você age com presença, não está no passado, nem no futuro, está aqui, inteiro, decidido. E essa presença gera confiança, gera respeito, gera admiração silenciosa. Não porque você busca isso, mas porque se tornou isso. É inevitável. Quem se alinha internamente começa a organizar o mundo ao redor, mesmo sem tentar. Mas essa influência é consequência, não objetivo. O foco nunca deixa de ser interno. O estoico não age para impressionar, mas para viver com integridade. Ele não busca palmas, mas coerência. Ele não quer ter razão, quer ter paz. E essa paz não é a ausência de conflito, é a serenidade de saber que você está fazendo o que precisa ser feito, da melhor maneira possível, com os recursos que tem hoje. Essa é a verdadeira força, aquela que não depende de aplausos nem de resultados imediatos, mas que sustenta tudo aquilo que vale a pena ser vivido. Com o tempo, viver com essa integridade silenciosa deixa de ser esforço e passa a ser natural. Não porque ficou fácil, mas porque se tornou hábito. O estoico não é alguém sem problemas, é alguém que não se desvia dos seus valores mesmo diante deles. Ele não precisa lembrar o tempo todo do que é importante, porque isso já está dentro dele. O hábito moldou o caráter, a repetição moldou a visão. E essa visão clara é o que separa quem apenas reage de quem constrói, quem vive no acaso de quem vive com direção. Esse é o verdadeiro objetivo do treinamento mental: formar o tipo de pessoa que permanece lúcida quando todos os outros já perderam o controle. A mente estoica não vive no piloto automático. Ela não se distrai fácil, não se entrega ao primeiro impulso, não muda de rota por ansiedade. Ela observa, analisa, decide com critério. E isso pode soar lento para quem vive acelerado, mas é justamente essa lentidão consciente que evita o retrabalho, os conflitos desnecessários, as decisões ruins. Você começa a dizer menos, mas com mais firmeza, a se mover menos, mas com mais precisão, a se envolver menos, mas com mais profundidade. E quando isso acontece, cada gesto seu passa a ter mais impacto, porque vem de dentro e não de pressões externas. Essa profundidade se estende aos seus relacionamentos. Você deixa de se interessar por conversas vazias, por laços frágeis, por presenças que drenam sua energia. Você aprende a respeitar o silêncio, a dizer não sem culpa, a se afastar sem se explicar demais. Isso não é frieza, é foco, é proteção da sua clareza. O estoico entende que não pode salvar ninguém que não queira ser salvo, e que sua principal missão é manter-se alinhado consigo mesmo. Quando você vive assim, naturalmente atrai quem também está buscando o mesmo, e repele o que não ressoa com sua nova frequência. Outro efeito poderoso dessa mente treinada é a consistência. Você deixa de começar 1000 coisas e abandonar no meio. Começa a escolher melhor o que inicia, e ao escolher se compromete, porque agora você não depende de motivação, depende de clareza, e a clareza sustenta o esforço, mesmo quando não há resultados visíveis, mesmo quando tudo parece lento.
A constância se torna seu diferencial. Enquanto muitos desistem, você persiste. Enquanto muitos mudam de plano, você aprofunda o seu. E essa diferença silenciosa, com o tempo, se torna abismo. Porque os frutos não nascem para quem planta rápido, mas para quem cuida com paciência. A paciência, aliás, é um dos maiores frutos do treino estoico. Você aprende a esperar o tempo certo das coisas, a respeitar o ritmo do processo, a não forçar situações, mas também a não se acomodar. É um equilíbrio fino entre aceitar e agir, entre soltar e decidir. E é essa sabedoria prática que permite viver sem ansiedade por controle, porque você entende que o que é seu não depende de desespero, depende de preparo, e que tudo aquilo que você treina silenciosamente hoje constrói um futuro que ninguém mais pode te roubar. Essa é a paz que muitos buscam e poucos encontram, porque ela não está em conquistas externas, mas na mente que você cultiva. E quanto mais você a treina, mais ela te serve, mais ela se torna uma aliada fiel, e não uma sabotadora. Mais você se reconhece como alguém confiável, estável, lúcido, e essa confiança muda tudo. Porque quando você confia em si, não precisa mais provar nada a ninguém. Você apenas vive, alinhado, firme, calmo, e isso, por si só, já é uma forma de vitória. Essa vitória silenciosa não é celebrada com aplausos, mas com estabilidade emocional. Enquanto muitos alternam euforia e desespero, você passa a caminhar num eixo firme, onde nem a vitória te ilude, nem a perda te destrói. Essa postura, ensinada por Epicteto, é um marco da mente treinada. Não se deixar elevar demais pela glória, nem afundar demais pelo fracasso. Ambos são apenas acontecimentos externos. O que conta, no fim das contas, é quem você se torna diante deles. E é isso que o estoicismo propõe. Não controle os eventos, controle sua resposta. Não busque o que está fora, fortaleça o que está dentro. Num mundo que valoriza reações rápidas, a sua pausa consciente se torna um ato de rebeldia. Enquanto todos opinam, você observa. Enquanto todos se apressam, você analisa. Enquanto todos julgam, você entende. Isso pode parecer estranho aos olhos de quem vive na pressa, mas com o tempo, até os mais céticos passam a respeitar quem age com ponderação, porque essa é uma virtude escassa, e tudo que é raro chama a atenção. O estoico, mesmo sem buscar destaque, se torna exemplo, não pelo que diz, mas pelo que vive, não por suas teorias, mas por sua prática silenciosa e coerente. Essa coerência se estende à forma como você lida com adversidades inesperadas, a perda de algo importante, a falha de um plano, a traição de alguém. Tudo isso faz parte da existência humana, mas a forma como sua mente está treinada determina se esses eventos serão motivos para se destruir ou para crescer. O estoico não finge que não sente. Ele sente, mas transforma. Ele não reprime a dor. Ele decanta a dor até extrair dela uma lição. Ele não nega a tristeza. Ele atravessa a tristeza com coragem. É assim que se mantém inteiro num mundo que insiste em dividir. Você começa a se dar conta de que, quanto mais sua mente se fortalece, menos refém você é do externo. Os humores alheios não te controlam mais. As notícias não te desequilibram. A pressão do ambiente não te paralisa, porque agora você tem onde se apoiar. Não precisa mais de cenários ideais para fazer o que é certo. Você faz o que é certo, porque isso se tornou parte de quem você é. E quando chega nesse ponto, você se liberta de uma das maiores prisões da vida moderna, a busca constante por aprovação. Essa liberdade emocional não te afasta do mundo, te aproxima dele de outra forma. Você se torna mais presente nas conversas, mais justo nas críticas, mais generoso nos julgamentos, mais paciente nas diferenças. Porque sua firmeza interna te permite escutar sem se ofender, discordar sem agredir, corrigir sem humilhar. Isso é maturidade. E a mente estoica, quando bem cultivada, te leva a esse patamar. Um lugar onde você pode ser firme sem ser duro, sensível sem ser frágil, responsável sem carregar o mundo nas costas. É um ponto de equilíbrio que se constrói na prática, não no discurso. Com o tempo, viver assim deixa de ser esforço e passa a ser estilo. Você já não precisa mais se lembrar o tempo todo de como agir. Você apenas age, porque os princípios estoicos já estão enraizados na sua conduta.
Não é mais uma filosofia aplicada, é uma filosofia encarnada, algo que você vive, sem precisar afirmar, algo que está no seu olhar, no seu silêncio, nas suas decisões diárias. E isso te transforma, não apenas por fora, mas principalmente por dentro. A mente, enfim, deixa de ser sua adversária e passa a ser sua aliada definitiva. A mente que se torna sua aliada é o maior patrimônio que você pode ter. Em tempos bons, ela mantém seus pés no chão. Em tempos ruins, ela impede que você se desintegre. É como uma estrutura interna invisível que te sustenta quando tudo parece ruir. E essa estrutura não é presenteada, ela é construída. Tijolo por tijolo, hábito por hábito, escolha por escolha. É por isso que o estoicismo é tão atual. Porque, ao contrário de muitas filosofias teóricas, ele nasce para ser vivido, para ser testado no campo de batalha da vida real. Ele não foge da dor, ele ensina como atravessá-la. Quando tudo está desmoronando, a mente treinada não entra em pânico. Ela observa, organiza e age. Ela não se entrega à vitimização, nem se intoxica com desespero. Isso não significa que ela não sente medo ou tristeza. Significa apenas que ela não deixa essas emoções tomarem o leme. A vida vai ter perdas, injustiças, momentos de angústia. Mas quem está em sintonia com os princípios estoicos aprendeu que esses eventos não definem sua essência. A mente preparada transforma ruínas em base, dor em profundidade, falha em direção. E faz isso em silêncio, com dignidade. Esse silêncio é poderoso. Porque em um tempo em que todo mundo quer se explicar, se defender, provar algo, o estoico escolhe calar para compreender. Ele ouve mais do que fala. Ele espera mais do que reage. Ele se concentra mais em ser do que parecer. E isso causa estranhamento nos outros. Em um mundo ansioso, quem é calmo assusta. Em um mundo barulhento, quem é sóbrio incomoda. Mas esse é o preço da lucidez, não ser compreendido de imediato. E tudo bem. O estoico não vive para ser entendido, vive para estar em paz com a própria consciência. Essa consciência limpa é o que permite decisões melhores. Você para de decidir por impulso, carência ou ego ferido. Passa a decidir com estratégia, visão e coerência. E decisões melhores geram consequências melhores. A vida deixa de ser um campo minado e passa a ser um caminho trilhado com intenção, não sem desafios, mas com menos sabotagem. E isso muda tudo, porque os grandes erros da vida raramente vêm da falta de inteligência, vêm da falta de preparo emocional, de uma mente que não foi treinada a resistir à pressão, à dúvida, à ansiedade. O treino estoico é exatamente essa blindagem. E quanto mais você treina, mais percebe que não precisa vencer o tempo todo, só precisa se manter inteiro, que não precisa estar certo sempre, só precisa ser honesto consigo mesmo, que não precisa controlar tudo, só precisa controlar a si. Essas compreensões libertam. Você começa a viver mais leve, mais presente, mais focado. A mente que antes te arrastava para o caos, agora te conduz para a direção que você escolheu. Isso é soberania interna. E não há vitória externa que compense a ausência disso. Por isso, mesmo depois de entender todos os hábitos, todas as práticas, todas as ideias que discutimos até aqui, a chave está em uma coisa: repetição, prática, retorno, recomeço. Não existe transformação sem continuidade. A mente treinada é resultado de quem decide voltar todos os dias ao que importa, mesmo cansado, mesmo sem vontade, mesmo quando ninguém vê. É nesse retorno diário que você se fortalece. É nesse retorno que a filosofia deixa de ser teoria e vira ação. E é essa ação contínua que aos poucos transforma sua mente. E com ela, transforma tudo ao seu redor. A repetição silenciosa é o que realmente separa quem muda por alguns dias de quem se transforma para a vida toda. E esse é um dos pilares menos glamourosos, porém mais poderosos, do estoicismo. Não há resultados extraordinários sem consistência no ordinário. O que parece pequeno hoje, dizer não a um impulso, levantar no horário combinado, escrever 3 linhas no fim do dia, fazer algo mesmo sem vontade, são justamente os gestos que moldam o seu caráter. Cada ato repetido com intenção é um voto silencioso em direção à pessoa que você deseja se tornar. E quando você percebe isso, entende que o seu maior projeto é você mesmo.
Esse entendimento muda a forma como você enxerga sua própria identidade. Você para de se definir pelos seus erros do passado, pelos rótulos que te deram, pelas falhas que cometeu. Começa a se definir pelas atitudes que está tomando agora. Não importa o que você fez, importa o que está disposto a fazer a partir de hoje. E o estoicismo oferece exatamente essa base, uma nova forma de viver a partir de uma nova forma de pensar, sem fantasia, sem drama, sem promessas grandiosas. Só prática diária, firmeza de propósito e lucidez. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia diariamente para si mesmo como um lembrete: você pode deixar esta vida agora, que isso determine tudo o que você faz, diz e pensa. Essa frase não é só sobre a morte, é sobre urgência. Urgência de viver com presença, de não desperdiçar, de não adiar. Porque a mente que você está moldando hoje será a mente que vai tomar as decisões mais importantes da sua vida. Será ela que vai dizer sim ou não a uma oportunidade, que vai responder a uma ofensa, que vai lidar com um luto, que vai guiar seus filhos, sua carreira, seus passos. E aqui está um ponto essencial. Ou você treina essa mente com consciência, ou ela será treinada pelo mundo, pelo medo, pela comparação, pela pressa, pela vaidade, pela superficialidade. E nenhuma dessas forças vai te levar a um lugar seguro. Por isso, não subestime o que está fazendo agora. Esse simples esforço de refletir, de aplicar os princípios estoicos, de resistir ao impulso e escolher com lucidez, está te colocando em uma posição rara, a de alguém que realmente vive com intenção. E viver assim, hoje em dia, já é uma forma de revolução. Ao longo dessa jornada, você também vai notar uma mudança na forma como lida com o tempo. Ele deixa de ser apenas um recurso para fazer coisas e passa a ser um espaço sagrado para viver o que tem valor. Você começa a investir seu tempo, não a gastar, e isso se reflete nos seus relacionamentos, no seu foco, na sua produtividade, na sua saúde emocional. A mente treinada escolhe melhor onde coloca seus minutos, e ao fazer isso, escolhe melhor onde constrói sua vida, porque o que você repete com o seu tempo, você repete com sua alma, e o resultado disso tudo é algo profundo, legado. Não um legado de fama ou de conquistas visíveis, mas de impacto real. Você começa a influenciar pelo exemplo, a transformar sem fazer alarde, a inspirar simplesmente por viver com coerência. Isso é raro, isso é valioso. E isso só nasce de uma mente que foi moldada dia após dia, na solidão das escolhas silenciosas. Um caráter que não depende da plateia, uma força que não precisa se exibir, um compromisso com o essencial que vai, pouco a pouco, construindo algo que nenhuma crise, nenhum erro e nenhum obstáculo poderá destruir: você mesmo. O que você constrói em silêncio é o que te acompanha quando tudo ao redor desaba. Essa é uma das verdades mais duras e mais libertadoras da filosofia estoica, porque quando a estabilidade externa falha, e ela sempre falha em algum momento, o que resta é a solidez interior. E essa solidez não surge por acaso. Ela vem de tudo que você pratica quando ninguém está olhando, da firmeza que você cultiva mesmo quando ninguém te aplaude, da honestidade com que você se trata nos bastidores. É esse caráter silencioso que sustenta sua dignidade nos dias em que a vida tenta te empurrar para longe de si mesmo. Nesse ponto, você começa a perceber que não se trata mais apenas de disciplina ou foco, trata-se de viver em alinhamento com aquilo que é verdadeiro. E viver assim exige vigilância constante, porque o mundo vai sempre tentar te puxar para a distração, para o exagero, para o conflito, para a pressa. Vai tentar te seduzir com atalhos, recompensas fáceis, validação instantânea. Mas uma mente treinada sabe recusar o que brilha por fora e enfraquece por dentro. Ela escolhe o caminho mais difícil, não por ser masoquista, mas por ser livre. Porque o caminho fácil quase sempre custa caro mais adiante. Essa liberdade de escolha só é possível para quem já se conhece o suficiente para saber o que quer, o que tolera, o que recusa. E esse autoconhecimento é resultado direto do exercício constante de reflexão e responsabilidade. Não é algo que você lê num livro. É algo que você descobre no dia em que decide não fugir de si mesmo, quando encara os próprios padrões,
quando para de terceirizar a culpa, quando olha para a própria vida como um espelho e pergunta: essa realidade reflete o que eu quero viver? Se a resposta for não, é aí que começa o seu verdadeiro poder. Essa honestidade interna te livra de muitas armadilhas. Você para de se enganar, para de adiar, para de esperar que alguém venha te resgatar. E essa autonomia pode ser desconfortável no início, mas com o tempo ela se torna libertadora, porque você entende que não precisa mais pedir permissão para crescer, que não precisa mais depender da opinião alheia para validar sua jornada. Você começa a viver com mais simplicidade e mais verdade, e isso te dá paz. A paz de quem sabe que, mesmo quando o mundo parece em guerra, existe um lugar de ordem dentro de si. Essa paz é o que torna possível sustentar grandes responsabilidades sem colapsar. Tomar decisões difíceis sem se corromper. Dizer não mesmo quando tudo pressiona por um sim. Ser firme sem ser duro. Ser flexível sem ser fraco. Ser calmo sem ser omisso. Ser intenso sem ser descontrolado. Esse é o equilíbrio que os estoicos buscavam. Não o extremo, mas a medida certa. A virtude. A ação guiada pela razão, sustentada pela intenção e ajustada pelo autodomínio. É essa postura que transforma um ser comum em alguém admirável. Não por força bruta, mas por força de presença. E quando você se torna alguém que vive assim, começa a entender que tudo o que conquistou fora foi reflexo do que cultivou dentro. Os resultados vieram, sim, mas como consequência da sua transformação. E por isso, o verdadeiro foco nunca esteve nos resultados. Sempre esteve na prática, porque o treino nunca termina, e nem deve. Viver com lucidez é um processo contínuo, uma vigilância gentil, uma prática silenciosa que nunca se esgota. É a escolha diária de construir uma mente forte, uma alma íntegra e uma vida coerente com aquilo que você diz que valoriza. Ao final de toda essa jornada, você talvez perceba algo profundo. Treinar a mente não foi apenas um exercício de disciplina, foi um reencontro com sua essência. Porque no fundo você sempre soube o que precisava fazer. Só estava cercado de ruído demais, distração demais, medo demais. O estoicismo não te traz algo novo. Ele remove o excesso. Ele silencia o que é inútil. Ele desobstrui o caminho. E então, como se algo antigo despertasse, você volta a ouvir aquela voz interna que sempre soube o que era certo, mas que tantas vezes foi ignorada. Essa reconexão é, por si só, uma revolução silenciosa. Viver com lucidez num mundo acelerado exige coragem, mas não a coragem de grandes atos heróicos, e sim a coragem de manter o foco, a serenidade, a intenção, mesmo quando tudo te chama para fora de si. A coragem de dizer não para o que te enfraquece. De sustentar o que é certo, mesmo quando é difícil. De continuar mesmo quando a motivação acaba. De recomeçar, mesmo quando falha. Essa coragem é treinada nos detalhes. E os detalhes compõem a vida. Uma vida estoica não é feita de grandes eventos, mas de pequenas escolhas bem feitas todos os dias. Agora, com todos os 7 hábitos vividos e integrados, você carrega uma caixa de ferramentas poderosa. Não uma receita, mas uma estrutura. Algo que pode ser adaptado a qualquer fase da sua vida, seja ela de caos ou de conquista. Os princípios estoicos não envelhecem, não perdem força com o tempo. Pelo contrário, quanto mais o mundo se torna incerto, mais eles se tornam necessários. E é por isso que a jornada de fortalecimento mental não termina aqui. Ela se renova a cada manhã, a cada decisão, a cada pensamento observado com atenção. Lembre-se, treinar sua mente não é se tornar alguém diferente. É se tornar, enfim, quem você sempre foi sem as distrações, sem as máscaras, sem as repetições inconscientes. É viver com firmeza, sem perder a leveza. Com intenção, sem perder a espontaneidade. Com propósito, sem se tornar rígido. O estoico verdadeiro não é um mármore inabalável. É um ser humano lúcido que sente tudo, mas escolhe com sabedoria como agir. E essa sabedoria não se encontra num livro, mas na prática contínua, no silêncio, na presença, no agora. Se esse conteúdo te acompanhou até aqui, é porque você já está trilhando esse caminho. E como todo caminho de crescimento, ele precisa ser reforçado, repetido, sustentado. A força que você busca
não virá de um momento de inspiração, mas da prática de todos os dias. E por isso, é importante manter-se nutrido, relembrar os princípios, reforçar os hábitos, voltar às raízes, não para repetir o que já sabe, mas para aprofundar o que está em construção. O estoico não busca novidade, ele busca profundidade, e cada retorno à base te leva mais fundo em si mesmo. Se você quer continuar nesse processo de fortalecimento interior e sabedoria aplicada, recomendo que assista à playlist Sabedoria Estoica. Lá você encontrará outros conteúdos que, assim como este, foram feitos para manter sua mente afiada, sua presença firme e sua jornada alinhada com aquilo que importa. Porque, no fim, tudo o que você conquista por fora começa com a forma como você se organiza por dentro. E a sua mente, quando bem treinada, é a ponte entre o que você é hoje e o que você pode se tornar.